Cuidado com os seus pecados. Não peça para esquecer. Pode acontecer de você ter mal de Alzheimer. Eu tô com esse filme aqui, Meu Pai, que mostra uma realidade triste na velhice quando a demência atinge a mente do homem. É um filme sério e muito bacana que me fez refletir para falar a respeito de você ter cuidado com seus pecados e não pedir para esquecer, porque talvez no momento que você tiver uma audiência milagrosa com Jesus Cristo e você, por culpa, por remorso, por pânico dos erros que cometeram ao longo da vida, dos pecados, pedir a Ele para esquecer. Tomem cuidado com isso. Seja forte, corajoso. A Bíblia deixa bem claro que os covardes não entrarão no reino dos céus. Então, sejam fortes e corajosos, mesmo tendo culpa, remorso, arrependimento, não peçam para esquecer. Porque no momento que você tiver essa audiência com Jesus Cristo e pedir para esquecer a sua vida, tudo o que você viveu por ter se arrependido de ter nascido, pode acontecer de você se tornar um vegetal ambulante. Pode acontecer de você não mais saber quem você é, viver no mundo da lua, se tornando um peso para a sua família, sofrendo muito sem saber porquê e causando mais dor e sofrimento a quem ama você. É o que acontece nesse filme, o quanto essa filha desse pai luta para cuidar dele, fazer o bem para ele mesmo contra a vontade dele. Ao ponto dela sofrer tanto por causa das insanidades dele, por não perceber que está ruim da cabeça, que não está sabendo nem que tempo está, nem que dia está, que não está tendo mais controle de nada, ela chegou a imaginar até tirando a vida dele de tanta decepção e ira que ela sentia em sofrer tanto para cuidar dele. Mesmo assim, ela batalhou até o fim para dar segurança a ele, ao ponto de chegar o momento de reconhecer que ela precisava viver a vida e deixá-lo amparado em um asilo para idosos, onde ficaria muito mais seguro do que com ela tendo que trabalhar o tempo todo e sempre voltar para casa preocupada se ele estava bem ou não. No asilo, sendo vigiado o tempo todo, mais seguro estaria. Então, no final do filme, ela toma essa difícil decisão. E você também consegue mergulhar no universo do pai dela. Você percebe o quanto ele também está desamparado, no esquecimento, onde ele fica olhando uma lojinha do outro lado da rua para sempre memorizar aonde ele está, com medo de ir para um asilo, com medo de ser tirado de lá, ou com medo de perder a herança dele, a propriedade dele. Ele sempre olha na lojinha do outro lado da rua para saber se ele está na casa dele, porque ele se perde em lapso de memória. Então, por medo, ele tem que ficar olhando no relógio para saber o tempo dele, saber se ele está no mesmo lugar, se ele está na casa dele, para não ter uma confusão mental e o controle da própria vida dele ele perder. Então, é um filme muito bom para você refletir o ponto de vista dele e dela. O quanto ela sofre para fazer bem a ele, mesmo contra a vontade dele, e o quanto ele também sofre, e o quanto ele também sofre de não ter o controle daquela situação. Então, é um bom filme para refletir. E por que estou falando a respeito de você ter cuidado com os seus pecados? E mesmo que sejam difíceis e que tenha traumas do passado, ser forte. Porque quando você tiver contato com Jesus e por se arrepender de ter nascido, pedir a Ele para esquecer, você terá mal de Alzheimer. Você viverá
sem saber onde está, sem saber quem é, e sofrendo mesmo não lembrando de nada, sentindo que está faltando alguma coisa ali, que é a sua realidade. E por que estou falando disso? Porque passando na sala, vi um filme mostrando os religiosos como muito bravos, perigosos, que tacavam fogo nas pessoas ao vivo e a cores, confundindo o fogo do Espírito Santo, né? Que é o que as religiões fazem para purificar as pessoas, né? Através da oração, as pessoas ser batizadas, aceitar Jesus como caminho, a verdade e a vida eterna, respeitar os ensinamentos de Jesus Cristo, aceitar Jesus de corpo, alma e coração. E sempre pedir para a purificação. A purificação da alma, do espírito, purificação do corpo, na fé cristã, que é queimado o mal através do fogo do Espírito Santo. Não tem nada a ver com tacar fogo nas pessoas ao vivo e a cores. No filme mostra o contrário do que os cristãos sempre fizeram nesse mundo: combater o mal com o bem. Sempre adotando as crianças abandonadas e criando as crianças em orfanatos, onde educaram as crianças para aprender a trabalhar e vencer na vida de forma honesta. Mas nos filmes, eles fazem questão de mostrar que os orfanatos eram do mal, que as feiras eram do mal, que maltratava os enjeitados, sendo que é o bem combatendo o mal com o bem, fazendo o bem para os pequeninos, mesmo contra a vontade dos pequeninos no orfanato. Então, o poderio midiático mostra, sim, uma educação e uma doutrina contrária à realidade como ela é. Os cristãos sempre combateram o mal com o bem. Então é bom ser justo para poder merecer uma audiência com Jesus Cristo. Eu estou falando isso porque quando até eu sofrendo todos os tormentos e senti a dor implacável da morte, mais assustadora de tudo que eu já tinha vivido na vida, no desespero, no pânico total, eu clamei: sangue de Jesus tem poder. Foi aí que eu voltei. E aí, tendo audiência com ele, triste pela minha vida, arrependido de ter nascido por não ser capaz de superar os meus inimigos, Jesus perguntou se eu queria esquecer tudo ou lembrar. Eu falei: prefiro lembrar, pois se eu esquecer eu posso voltar a errar. Prefiro lembrar, pois se eu esquecer eu posso cometer os mesmos erros de novo. Porque a carne é fraca, eu sou pecador e sei que, não lembrando o que eu já fiz de errado no passado, posso vir a cometer os mesmos erros de novo. E assim ele me deixou com a lembrança de tudo que eu já vivi para permanecer e passar esses conhecimentos para você. Portanto, seja corajoso, corajosa. Quando você tiver uma audiência com Jesus Cristo, tenha cuidado com os seus pecados. Não entre em pânico por causa dos seus erros e peça para esquecer. Pois se você pedir isso a ele, mal de Alzheimer você pode ter. E as pessoas nunca vão saber se você com ele conversou e isso pediu para fazer, tá bom? Então fiquem espertos. Existe muito mais entre céus e terra do que imagina a nossa filosofia. Que Deus abençoe todos vocês. Vitória na luta, que eu vou aqui e fui!